Olá, estamos aqui mais uma vez com o Vencer S.A., o seu programa de empreendedorismo e intraempreendedorismo na web. Hoje, com um convidado mais que especial, conhecido por todos nós, o Tadeu Di Pietro, administrador, economista, consultor empresarial, ator, diretor e produtor cultural, que, por sinal, está com a peça, um monólogo sensacional, Da Vinci, Maquiavel e Eu, que você não pode perder. Tadeu, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu é que agradeço. Estar aqui com vocês, conversando, trocando umas ideias, né? Falando um pouquinho sobre a minha vida e um pouco de cultura e um pouco de empreendedorismo também, um pouco de cada coisa. E, afinal de contas, ele esqueceu de colocar aqui no meu currículo que eu sou um coringa. A gente tem que fazer de tudo um pouco. Com um currículo desse, realmente é um grande coringa, Tadeu. É uma satisfação imensa. Satisfação é minha, obrigado pelo convite. Vamos falar hoje de Tadeu Di Pietro, uma história de sucesso. E você vai ver quanto sucesso. Tadeu, é normal, todo mundo quer saber como é que começou a história de Tadeu profissional. Com que idade, fazendo o quê? E eu vou acabar tendo que entregar a minha idade aqui. A história é longa, mas eu vou sintetizar um pouquinho para a gente ir mais rápido. Bom, eu tinha muito pouca idade, meu pai ficou muito doente, eu não tenho irmãos, e a gente teve que batalhar na vida para sobreviver. Então, eu com 11, 12 anos de idade estava lavando carros. Com 13, 14 anos eu já estava subindo na vida, já estava sendo chapeiro de lanchonete. 15, 16 anos, aí eu fui vender livros de porta em porta. Aquele lero assim, eu sou universitário, estou aqui vendendo livros muito interessantes, a enciclopédia, mas não sei o quê. Bom, enfim, fui me virar. Com 17 anos eu era corretor de imóveis. Aí eu percebi que eu estava querendo me especializar, depois de já trabalhar muito nesse sentido, já estava me defendendo, não é? Eu, de repente, entrei na área de TI, tecnologia de informática. Então, fui trabalhar aí comecei uma carreira dentro do ambiente corporativo. Então, eu fui trabalhar com TI e eu percebi que a máquina, trabalhar com a computação é muito interessante, era uma maravilha. Eu estou falando dos anos 70, gente. Faz muito tempo atrás. Faz pouco tempo. Faz uns 6 meses, né? E naquela época os computadores eram aquela imensidão que ocupava um andar inteiro das empresas. O computador ia mudar o mundo inteiro, ia ser uma coisa maravilhosa. Nós íamos trabalhar só 3 dias por semana, porque o resto é tudo ser feito pelos computadores. E eu percebi que não ia ser bem assim. Alguma coisa já me dizia. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa expertise que eu tinha de TI e comecei a trabalhar com gente. Eu sempre gostei de gente. Então, eu comecei a desenvolver sistemas para as empresas. Sistemas operacionais, sistemas administrativos, fazia os treinamentos. E daí minha carreira foi deslanchando dentro do ambiente corporativo e, principalmente, como implantava sistemas, ao mesmo tempo que eu desenvolvia os próprios sistemas, eu tinha que fazer os treinamentos. E eu percebi que eu sempre gostei de teatro, que um dia eu teria que me entregar à tarefa de aprender profissionalmente teatro. E dentro dessa costura, dentro dessa brincadeira, eu acabei fazendo um curso de teatro, acabei sendo chamado para fazer cinema, depois para fazer televisão, para fazer teatro, e a carreira também foi indo. E quanto mais eu aprendia sobre a arte do teatro, eu percebi o quanto o ambiente corporativo tinha necessidade dessas técnicas que o teatro dava para o ator, para que, de repente, o ambiente corporativo pudesse ter essa técnica, seja através dos seus funcionários, seus gerentes, sua chefia, seus diretores, como se comunicar melhor, como se motivar as pessoas, como é que a gente, por exemplo, estabelece um ambiente de sinergia dentro da empresa. E eu percebi que essa ferramenta era muito importante. Então, passaram-se alguns anos, eu montei a minha empresa de treinamento, onde eu uni o meu conhecimento do ambiente corporativo com as dinâmicas e técnicas teatrais para trabalhar exatamente esses ambientes. E, por outro lado, também a carreira foi indo. Eu fui para a Globo fazer televisão, fui fazer cinema e depois fui fazer teatro, que acho que nós vamos falar daqui a pouquinho, a gente fala um pouquinho mais. Já. Quem veio primeiro? Tadeu ator ou Tadeu administrador? Quem surgiu primeiro, acho que foi o Tadeu Coringa. Como eu falei. Se você começa, né, lavando carro, sendo chapeiro de lanchonete, quando você chega com 20, 22 anos, você já está dentro do ambiente corporativo, você já aprendeu a fazer um pouco de tudo. Então, acho que daí é que eu fui para o ambiente corporativo, mas com uma expertise de vida, onde eu tinha que ser criativo,
resolver as soluções mais complexas no menor tempo possível e tendo o estímulo suficiente para poder não só mudar a minha situação, mas poder interagir no ambiente que estava ao meu entorno e tirar resultados melhores disso. Então, acho que surgiu primeiramente o Tadeu Coringa, na sequência o Tadeu administrador, né, consultor, que foi a segunda ou terceira fase da minha vida, para chegar depois no Tadeu artista, que aí foi um outro caminho também exitoso, graças a Deus, não posso me queixar. E aí veio do Tadeu ator, na sequência, veio a Rede Globo. Como Tadeu foi parar na Rede Globo? Foi um caso bem interessante. Eu estava fazendo teatro em São Paulo e eu tinha uma dicotomia muito grande, porque durante o dia eu era um consultor organizacional. E dentro do ambiente de consultoria organizacional, tudo corporativo, o pessoal falava, esse cara é meio porra louca, ele faz teatro. Dentro do ambiente teatral, eu fazia parte de um grupo de teatro, o pessoal falava, e esse cara é Yuppie, esse cara aí, ele é estruturado numa nova cabeça, ele não é cara de teatro, ele é um coxinha. É um coxinha, qualquer coisa assim. Então eu vivia essa dicotomia, né? E um diretor da Globo na época, já falecido, ele foi assistir o espetáculo em São Paulo, acabou o espetáculo, ele veio conversar comigo, ele falou assim, escuta, eu gostaria muito que você fizesse um teste para a Globo, isso nós estamos falando dos anos fim de 80 para 90, começando ali, faz uns 6 meses, mais uma vez. Há pouco tempo atrás. Você vai fazer o teste e tal, não sei o quê. Falei, ok, vou lá. E todas as pessoas, tinha acho que umas 300 pessoas para fazer o teste ali, todo mundo ia fazer, qual é o texto? A Tabacaria, do Fernando Pessoa. Falei, gente, quem é que vai ter paciência de assistir 300 testes de atores e atrizes ouvindo a Tabacaria do Fernando Pessoa? Aí, quando eu cheguei na minha vez, o que você vai fazer? A Tabacaria, qual pedaço? Eu falei, não vou fazer a Tabacaria. Não? O que você vai fazer, cara? Olha, eu vou fazer o trecho... eu vou fazer o seguinte, é um camarada que está na fila para fazer o teste para a Globo, pode ser? Olharam para minha cara e falaram assim, ó, a oportunidade é sua, se você quiser jogar no lixo, o problema é seu. Tá bom, deixa comigo. Aí eu fiz o teste de um camarada que estava na fila para fazer o teste, usando a câmera como minha interlocutora, dizendo assim, você está aqui para fazer o teste também? Que legal, bacana, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu já não tinha cabelo naquela época. Eu sou careca, aqui eu vou ter que competir com Lima Duarte, Raul Cortez, Jonas Bloch, não vai dar certo, mas por via das dúvidas, já que eu vim aqui, eu vou fazer o teste. Bom, vamos lá. Eu sei que não tenho muita coisa para dizer de novo, mas vai que eles querem uma careca diferente. Deu certo. Deu certo, me chamaram, eu comecei fazendo vários seriados no início, depois eu fui chamado, fui fazer Você Decide, fui fazer algumas novelas, depois fui fazer o primeiro grande seriado da Globo, que foi o Agosto, e o Paulo Biratã, entreguei. Ele acabou me chamando para fazer uma série de novelas naquela época. Então foi assim de uma enfiada de uma série de novelas, depois vieram as mais conhecidas, as menos conhecidas, veio o Rei do Gado, que marcou muito, contracenando com o Raul Cortez, depois vieram... Eu fiz aproximadamente umas 16 novelas, uns 8 seriados, e acho que uns outros casos especiais. Até Sai de Baixo eu fiz, gente. Sai de Baixo. Eu fiz muita coisa lá na Globo, bastante. E qual dos papéis, qual foi o que mais lhe marcou? Eu acho que tiveram vários papéis que marcaram. Um, pela referência, que foi o delegado do Rei do Gado, delegado Valdir, que pegou muito, né? Porque como o Raul pegou a novela, a coisa foi estourando a boca do balão, e o pessoal torcia, né? Ou para o Raul ou para o delegado, não é? Então o delegado pegou assim uma força muito grande, e eu acho que foi um dos papéis mais marcantes que eu fiz, que o pessoal lembra até hoje. Tanto é que essa novela é uma das boas, já repetiu pela 6ª vez. E toda vez que eles repetem, dá uma audiência enorme, porque tinha bons atores, bom roteiro, boa cenografia, boa iluminação, boa direção, tudo. Então é uma daquelas novelas referenciais. Eu acho que foi uma das que eu fiz, a Aquarela do Brasil também, Esperança também, que eu fiz um outro delegado também. Sim. Só que em vez de prender o Raul Cortez, eu ia tentar prender o Paulo Goulart, né? Mas que também estava na mesma linha. Eles gostaram que eu fizesse prendendo grandes atores. Sempre. Eu tive uma sorte muito grande. E fui conhecendo o Paulo Goulart,
nessa novela Esperança, que a gente acabou se gostando no processo assim de empreendedores, que ele também é um empreendedor, e daí surgiu o espetáculo que foi Anchieta, para os 450 anos da Fundação de São Paulo, e daí surgiu o Teatro nas Universidades, que a gente fez durante 10 anos, levando os espetáculos para as universidades de São Paulo do Brasil. E se Deus quiser, logo, logo estará voltando com um novo monólogo, né? Se Deus quiser. Mas, Tadeu, para fecharmos esse bloco, quais atores que você trabalhou, com quem você mais aprendeu? Eu acho que de formas diferentes. O aprendizado do ator, ele se dá muitas vezes, primeiramente pela sua formação técnica. Quando você vai começar a fazer um curso, é preciso sim, por mais que você tenha pendores, você tenha talento, não importa, você tem que fazer um curso técnico para ator. Mas o calo do ator, ele se dá para achar. Quando você faz, televisão é quando você faz, cinema é quando você faz. E fazendo, tendo o orgulho que eu tive, a sorte que eu tive de contracenar com Antônio Fagundes, Raul Cortez, Paulo Autran, né, Paulo Goulart, Nissete Bruno, tanto no palco quanto na televisão, eu acho que esse foi um aprendizado maravilhoso. Cada um com a sua expertise, cada um com a sua característica. Nissete, disciplinadíssima. Paulo Goulart, um homem, como eu falei, um empreendedor, um exemplo de figura de proa, querendo fazer as coisas, disciplinado também, criativo também, coisa que muita gente não conhece do Paulo, né? Aquele jeitão bonachão dele, que saudade, Paulo. Paulo Autran. Com Paulo Autran, todo mundo me colocava um medo homérico. Você vai trabalhar com o Paulo Autran? O Paulo Autran sacaneia todo mundo, porque ele fica fazendo micagem de careta. Eu falei, gente, será? Fui trabalhar fazendo o Avarento, direção do Felipe Hirsch. Aí que eu trabalhei com o Elias Andreato, com o Paulo Autran. E uma das coisas que eu descobri fenomenal para achar é que ele era divertidíssimo. Divertidíssimo. Nós fizemos 1 ano e meio de espetáculo, só paramos porque ele ficou doente, infelizmente, veio a falecer, lotando um teatro de 1.500 lugares durante 1 ano e meio. Mas ele era divertidíssimo. E era o camarada que brincava com você da seguinte forma: nós vamos entrar em cena. Nossa cena é séria, tá? Seja divertida ou seja séria. Era o Avarento do Molière. Mas é o seguinte: quando a gente virar de costas e estiver saindo, nós temos que ter alguma brincadeira nossa aqui. E quando eu sair da coxinha, tem sempre que ter uma brincadeira nossa aqui. Dentro daquilo que se chama um homem de teatro, com a formação que ele tinha, com a cultura que ele tinha, ele não dispensava uma coisa chamada coxia. Ele dizia, quando a coxia é feliz, o espetáculo é maravilhoso. E é assim. Então, com o Paulo Autran, eu aprendi a brincadeira dentro do fazer sério, a brincadeira dentro do teatro. Com o Raul Cortez, a possibilidade de mergulhar de formas diferentes, inclusive com improviso. Na televisão, que é muito difícil, os diretores não deixam. Teatro você pode improvisar, o diretor às vezes te dá uma cutucada, uma facada nas costas, mas deixa. Na televisão não pode. No entanto, principalmente no Rei do Gado, a gente foi se encontrar depois no Esperança, mas, por exemplo, o que ele fazia? Ele te estimulava a criar. E ele abria o jogo com você. Então ele permitia que o teu personagem crescesse com o dele. Isso foi muito bom. Mas falar de criar, de mergulhar no personagem, eu quero que você fique aí, que teve um personagem que o Tadeu fez o ano passado, que eu assisti toda a série, no segundo bloco. Aguarde, não saia daí não. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninassal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninassal. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninassal, formando vencedores. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninassal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninassal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já.
Estamos de volta com o Vencer S.A. diretamente de Guarulhos, São Paulo, com um convidado mais que especial, um tema sensacional, que é Tadeu Di Pietro, uma história de sucesso. Conforme eu falei no final do primeiro bloco, o Tadeu, ano passado, ele fez um personagem marcante. Eu assisti toda a minissérie no canal History, Gigantes do Brasil. Ele fez o papel do maior empreendedor da história do Brasil, Francesco Matarazzo. Isso, você que estudou um pouquinho de empreendedorismo, sabe que Francesco é uma referência quando se fala de empreendedorismo. Tadeu, como foi ser escolhido para esse personagem? Bom, primeiramente foi um orgulho, né, eu ter sido escolhido para esse personagem, porque a primeira, vamos dizer assim, peneirada que fizeram quando iam começar a série, eles falaram assim: nós precisamos de um ator que tenha ascendência italiana, que tenha uma característica de poder falar picarescamente como italiano, tal. E tem um cara parecido aí que a gente viu em umas coisas, tá na novela, não sei aonde, no teatro, tá. Vamos chamar o cara para conversar. Me chamaram para a gente bater um papo, conversar. Olha, nós estamos fazendo uma minissérie sobre os Gigantes do Brasil, Francesco Matarazzo é um deles, a gente gostaria de saber se você tem alguma coisa, a gente queria fazer um teste de imagem com você. Eu falei, tá bom. E eu comecei a falar como Matarazzo, porque eu já conhecia a história dele. Na minha vida corporativa, ele é uma das referências, porque a quem assistiu a série sabe, é um homem que enfrentou inúmeras crises na vida. Inúmeras diversidades. Exatamente. A primeira, quando ele ainda estava na Itália, ele tinha acho que 16, 17 anos, o pai dele é assassinado. Na sequência, ele vem para o Brasil com uma quantidade de banha, que se não me engano, não dava 20 toneladas de banha, que aí a família processaram para vender aqui. Quando chega no Porto do Rio de Janeiro, a carga cai no mar, perdeu tudo. Perde toda a carga. Aí ele vira mascate. Aí eu me lembro que eu tenho alguma semelhança com esse cara, né? Ele virou mascate, vendia de burro na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. E ele vai subindo e vai caindo, vai subindo e vai caindo, mas ele é um camarada que tem um estoicismo, ele tem uma capacidade de resiliência, de transformação muito grande. Tanto é que em 26 anos de trabalho, ele se transforma no terceiro homem mais rico do mundo, naquela época. Ele teve alguns golpes de sorte, teve algumas tragédias na vida, algumas coisas, mas com esse estoicismo dele, com essa vontade de trabalhar, de transformar, ele acaba sendo o cara que mais criou e empreendeu neste país. Pois bem, aí quando eu comecei a falar isso que eu estou falando para vocês, os caras falam, é ele. Aí me deram o papel, o Fernando Onesco, que era o diretor, muito jovem, mas é muito competente, falou, vamos brincar com o Francesco, porque ele tem algumas coisas que são dele que você traz para ele. Então vamos experimentar isso. Ele me deu a liberdade de experimentar algumas coisas. Então isso ficou mais leve, ficou mais rico, ficou mais, como é que eu vou dizer, orgânico. A gente em teatro fala, em cinema, televisão fala que é orgânico. E essa série é praticamente uma série de cinema. Ela foi muito bem produzida, ela foi terminada nos Estados Unidos para dar a qualidade que o History Channel queria. Então foi essa questão. E eu acho que conhecer a história dele e talvez vivenciar alguns valores que ele também tinha, fides, honor, labor, né? Fidelidade, honra e trabalho, são coisas que sempre permearam a minha vida e a ética. Eu acho que quando deu esse caldo, aí que o pessoal gostou. Inclusive me fizeram uma encomenda ao César Romão, que é um ilustre palestrista brasileiro, que vocês devem conhecer por todos os lugares do Brasil. Ele já falou, nós vamos trabalhar, você vai fazer agora a palestra com o Francesco Matarazzo. A gente está em gestação agora para produzir isso para vocês. Sensacional. Essa palestra eu já estou ansioso para assisti-la. Mas você, com a história de empreendedor desde o início, com uma veia muito artística, porém muito na área da gestão também, sabemos todos que o History é um canal de extrema seriedade técnica no que produz. O Francesco é uma referência mundial. Como é que foi imergir, né, nesse papel? Eu acho que eu procurei trazer para o Francesco, primeiro buscar dele todas as referências históricas, que eu já tinha até, porque ele era uma personalidade referencial. Eu acho que foi, primeiramente, buscar dele aquilo que ele fez, aquilo que ele criou, que era dele, não aquilo que diziam dele. Porque quando você pega um personagem ficcional, você vai ter que
mergulhar naquilo que o autor quer, ou que o diretor está colocando. Quando é um personagem real, você tem que fazer um estudo biográfico, não sobre quem escreveu sobre ele, mas o que ele falou sobre ele mesmo, quais eram as ideias dele. E eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o Francesco, ir em busca dele. Depois eu entreguei para o Francesco o Tadeu, para que ele pudesse se manifestar. É um pouquinho dessa brincadeira, um pouquinho de mim e muito dele, eu acho que é aí que deu o caldo. Sensacional. E qual o que mais trouxe de riqueza para o Tadeu, produtor, o Tadeu, consultor empresarial, o personagem Francesco Matarazzo? Olha, primeiramente eu tive assim, a oportunidade de mergulhar ainda mais na história de São Paulo, na história do Brasil, porque ao desenvolver o trabalho da pesquisa já como ator fazendo o Francesco, eu passei a ter acesso a filmografia que tinha sobre ele, as filmografias sobre São Paulo naquele período, a história de São Paulo naquele período, pelo que São Paulo passou, o Brasil, porque ele não teve só em São Paulo. Ele chegou a ter, inclusive, no Recife. Ele teve empreendimentos que ele colocou no Rio Grande do Sul, Buenos Aires. E todo esse material não estava muito coligido. Então, de repente, na execução da série, deu para mergulhar nesse universo e dizer o seguinte: o Brasil está precisando de conhecer mais sua história, conhecer mais as suas vicissitudes, suas necessidades, e saber o seguinte: ele só prosperou nos momentos de crise. Não porque a crise fosse o impeditivo, é porque ele tinha uma visão além da crise. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, quando teve a guerra hispano-americana, quando teve a guerra dos Estados Unidos e Cuba no século passado, retrasado, quando teve a Revolução de 30, todas essas grandes crises, quando houve desabastecimento, crise de 29 na Bolsa de Valores, os desabastecimentos que aconteciam aqui no Brasil, porque toda a mercadoria era importada, inclusive a banha, né? E ele tem aquele tino comercial, ele passa lá no interior de São Paulo e ele vê que tem uma porção de lata, só um exemplo, uma porção de lata jogada. O que são essas latas? Isso é sobra da Guerra do Paraguai. Estávamos nos 1800 ainda, tá? Porque o exército não usou, tem essas latas. Mas vocês têm a máquina? Tem a máquina que faz lata. Ele tem uma ideia. Nós vamos vender banha para os brasileiros que não têm dinheiro para comprar a barrica, que a banha vinha em barricas, importada. Ele, com a mulher dele, começam a fabricar banha, comprar porcos, lá em Sorocaba ainda. Tirar a banha e começar a vender em latas pequenas. Começa a fortuna. A terceira maior fortuna do mundo começou com a venda de lata de banha para o povo pobre, que não tinha dinheiro para comprar os tonéis de banha. E essa riqueza toda fez com que o nosso amigo Tadeu virasse um grande produtor. E aí você saber só no próximo bloco. Não saia daí não, a gente volta já. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninassal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninassal. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020 9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninassal, formando vencedores. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninassal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninassal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já! Estamos de volta ao terceiro e último bloco. Lembrando a você que hoje estamos com o tema Tadeu de Pietro, uma história de sucesso. Administrador, economista, ator, consultor empresarial, produtor cultural. É praticamente um Da Vinci do tempo moderno, não é? Um multifuncional.
Quem me dera, né? Nossa Senhora. Tadeu, quais as principais dificuldades de produzir teatro no Brasil, Tadeu? Produzir teatro no Brasil nunca foi fácil, né? Eu acho que nós atravessamos diversas fases para, digamos, chegar. O teatro, ele teve o seu auge no Brasil, eu acho que até a década de 60. Que mesmo que depois com o advento da ditadura militar, houve uma resistência, um movimento de resistência, onde o teatro sempre teve o seu espaço. Ele sempre teve, digamos, um processo de produção, um processo de estruturação e um público próprio. Com o advento, depois da extinção do Ministério da Cultura mais tarde, na época do governo Collor, foi criada a Lei Rouanet, que imediatamente não atendeu ninguém. Ela começa a atender depois, digamos, os departamentos de marketing das empresas. Mas a grande parte da categoria não trabalha com a lei e não se beneficia dela. Então, o teatro teve quase um delay, um descompasso com o seu mercado e com o seu público. A televisão avançou cada vez mais, as distribuidoras de filmes internacionais avançaram cada vez mais. A tecnologia da televisão hoje, com a TV a cabo principalmente, você tem acesso a conteúdos maravilhosos dentro da sua sala. Verdade. Então, o público de teatro é um público que diminuiu. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está agora numa fase onde as leis e as referências de recursos para a arte, principalmente para o teatro, são cada vez mais escassos. O que está acontecendo? Nós estamos tendo que romper barreiras. Nós estamos tendo que, talvez, redescobrir a forma pela qual a gente fazia teatro há 20, 30 anos atrás. Ou seja, conquistar o público. Fazer teatro de terça a domingo, 2 sessões no sábado. Nós temos que começar a chamar o público para as boas produções. Existem bons espetáculos sendo feitos, mas nós estamos naquela fase. O teatro é muito difícil porque ele exige que toda a equipe esteja ali todo dia. Eu, por exemplo, estou fazendo um monólogo, mas se eu não tiver o operador de luz, o operador de som, se eu não tiver o cenógrafo, se eu não tiver a bilheteira, eu não tenho o espetáculo, que é um monólogo. Então, significa que a gente começa a romper um paradigma que existia até recentemente, de que ou a gente fazia sustentado através de lei ou através de incentivo fiscal, qualquer coisa assim. Nós estamos tendo que agora perceber o seguinte: o recurso não vem para a gente, não vem. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, brigar para que esses recursos voltem a existir. Mas enquanto eles não voltam a existir, já que vivemos um período de crise, nós temos que agora conquistar o público, conquistar vocês, dizendo: vão ao teatro, tem muita coisa boa acontecendo. E agora, o que a gente está voltando a fazer, como se fazia até 30 anos atrás, é circular com os nossos espetáculos. Por isso eu espero chegar aí, no norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, sul, sudeste. Nós vamos começar a circular, chamando vocês de volta ao teatro. A magia do teatro é maravilhosa. E ela só acontece ao vivo, e ela só acontece com o público, quando você está lá com a gente. Aprecie. Logo, logo em todo o Brasil. Aproveitando, vamos falar do monólogo. Vamos. Da Vinci, um gênio da Sim. história. Maquiavel, para mim, o melhor livro de gestão que eu já li. E o eu, né? E o eu. E o eu. Porque o espetáculo se chama Da Vinci, Maquiavel e eu. Por que o eu, né? Como eu disse para vocês, eu contei rapidamente, eu comecei minha vida na luta, depois fui para o ambiente corporativo. E eu percebi, estudando mais tarde, tanto Maquiavel quanto Leonardo, que são figuras referenciais até hoje. O mundo hoje tem uma carência muito grande de referências. E se a gente for pegar aquele período do Renascimento, por que chama Renascimento? Porque depois de uma Idade Média obscurantista, eles foram beber, primeiramente, na fonte dos gregos. Eles vão beber na cultura clássica. E, ao mesmo tempo, começa a chegar a cultura que vem do Oriente. E, nesse ressurgimento, vem o Renascimento, surgem esses 2 gênios. Um deles, que é Maquiavel, que se especializa exatamente naquilo que hoje nós chamamos de comportamento sociológico. Comportamento das massas e comportamento da liderança. E gestão de pessoas e liderança. Já o Leonardo da Vinci, naquela época, também vai do ressurgimento, vai buscar a natureza, a razão das coisas, a beleza que existe no ambiente e no ser humano. Tanto é que ele era um gênio tão grande que ele dissecava corpos, era proibido, mas ele dissecava para conhecer como é que era o corpo humano. E ele fala: isso aqui é um universo em miniatura perfeito. E ele descobre um órgão, que ele fala: existe esse órgão aqui atrás do estômago, pulmão, tal, não sei o quê, ele chama mesentério.
Esse órgão só foi reconhecido pela medicina em 2016 como órgão. Imagina o gênio que esse cara era. Se você procurar na internet, você vai verificar que ele tem uns 35 itens no seu currículo vitae do que ele faz. Era ótico, botânico, matemático, pintor, uma série de coisas. E quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu descobri que os dois se encontraram efetivamente. Eles tiveram uma encomenda. Maquiavel vai levar uma encomenda para o Leonardo para desviar as águas do rio Arno, para transformar o porto de Florença navegável até o mar. E eu falei, o que seria essa discussão, gente? Esses dois... Então, o que eu trago? Eu fui fazer uma pesquisa, eu, Miguel Filiage, do pensamento do Maquiavel, o que é referência para a gente hoje do Maquiavel, que muita pouca gente conhece efetivamente o Maquiavel. Ele fala sobre as características do ser humano básicas se ele for largado sozinho, por que ele precisa de lei, por que ele precisa de liderança, como é que ele lidera alguém. Ele tem que liderar antes a si mesmo. Mas para se liderar, ele tem que ter confiança nele mesmo. Como é que ele consegue? Ele tem que estudar, ter sabedoria, uma série de coisas. E com Leonardo da Vinci, é ter criatividade, a capacidade, também o estoicismo. Tentar, experimentar, fazer de novo, especular, acreditar. Então essa mistura dos dois acabou resultando nesse monólogo, que é a fala deles. Tudo que está ali, logicamente, que eu traduzi para um português palatável, não é? Onde a gente possa entender tudo o que eles estão dizendo, mas os pensamentos, em essência, são dos dois. E como eles são atuais. Eles são referências maravilhosas para mim, para você, por isso que chama Da Vinci, Maquiavel e eu. Como é que eu faço no meio dessa situação toda? Quem que é a minha referência? Eu sou Maquiavel, eu sou Da Vinci, eu sou eu. Quem que eu sou? Eu tenho que ser o melhor dos dois. Sensacional. Esse é aquele momento, né, que geralmente a plateia faz, quem faz hoje sou eu. Eu tive uma grande referência, Tadeu, que foi meu avô, meu finado avô, e ele dizia que só existe 2 tipos de pessoas para você gastar seu tempo. As que sabem mais e têm interesse em ensinar, e as que sabem menos e têm interesse em aprender. E eu só aprendi hoje. Eu que me sinto honrado. Tenho certeza que todos de casa estão embebecidos com tanto conhecimento, com tanta leveza nas informações passadas. Eu que agradeço, só lembrando, passando a ficha técnica, esse espetáculo Da Vinci, Maquiavel e eu, que eu espero chegar com vocês aí brevemente, quem sabe. Ele tem direção do Elias Andreato, que é um maravilhoso diretor. O texto é do Miguel Filiage e meu, e a gente está tentando levar, a gente sempre faz um debate ao final, para que vocês possam colocar suas dúvidas e aprender um pouco mais, porque eles são 2 personagens. Quanto mais vocês buscarem neles referências, mais vocês vão ter pilares dentro de vocês que vocês possam embasar a sua vida, sua motivação, sua liderança, seu conteúdo e sua criatividade. Eles são maravilhosos. Tadeu, muito obrigado. Eu é que agradeço. E a você, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco no Vem CSA e até o próximo programa. Até mais.